Júlio, eu tô vendo essa sua bela praia, que paisagem. Eu e Hernan aqui, a gente só passa inveja, viu? É um em Nova York, tomando café nova-iorquino, o outro tá na praia. Mas vamos falar então desse Botafogo e PSG. Você já deu um pouquinho, né, do clima por aí, sobre como está o envolvimento da cidade com o Mundial de Clubes e com o Botafogo também. Mas agora o Botafogo, depois dessa vitória na estreia sobre o Seattle Sounders por 2-1, poderia ter sido melhor, poderia ter feito um saldo melhor, mas venceu, isso já é importante. Agora tem uma pedreiraça pela frente, o time temido. Eu confesso que eu tô com medo, viu? Porque depois de um 5-0 para Inter de Milão e um 4-0 para o Atlético de Madrid, eu tô com medo. O que dá para pensar desse próximo jogo do Botafogo, hein, Júlio? Eu acho que tá todo mundo com medo, né? E tá todo mundo com tanto medo que é capaz que o Botafogo jogue de uma forma um pouco mais precavida, né? O Botafogo entrou com o Mastriani como titular contra o Seattle Sounders. Eu duvido que essa escalação seja repetida contra o PSG. Eu acho que é muito provável que o Renato Paiva tire o Mastriani do time, até porque jogou mal, já saiu inclusive no intervalo. E não coloque nem o Arthur Cabral, nem o Joaquim Correia. Coloque, de repente, um jogador pela esquerda, para dar mais velocidade, né? O Santi ou o Cuiabano. Coloca o Igor Jesus mais na frente. Ou algum outro jogador no meio de campo, como ele já fez algumas vezes na chegada dele ao Botafogo. Acho que será um Botafogo mais precavido do que foi contra o Seattle. Porque o PSG é o time a ser batido nesse campeonato mundial, né? Até o Real Madrid estrear, para mim é o favorito ao título. Mas até o Real Madrid estrear, o PSG é o time a ser batido, é o campeão europeu, campeão de tudo, o campeão tá goleando todo mundo, então tá todo mundo com medo do PSG. Esse é um detalhe, né? O Flamengo caiu. Eu tenho uma teoria sobre esse Mundial que, por enquanto, tá se provando, mas vamos ver ao longo do campeonato. Italianos e espanhóis vieram para cá muito a fim de ganhar esse campeonato. Sempre fizeram isso nos mundiais. Alemães e ingleses um pouco mais, tá bom, vamos lá, vamos jogar, não sei o quê. E a preparação não é a mesma. Não é? Quando começa a bola, rola, os caras, todo mundo tá correndo atrás da bola, mas a preparação não é a mesma. Então acho que foi bom pro Fluminense cair num grupo com o alemão, foi bom pro Flamengo cair no grupo com o inglês, que não são o melhor time da Alemanha e o melhor time da Inglaterra. Foi bom pro Palmeiras cair com o time português, que é um dos mais fracos da Europa, só é melhor mesmo do que o Salzburg. E foi péssimo pro Botafogo cair com o PSG e com o Atlético de Madrid, né? Péssimo, péssimo dos péssimos, o grupo do Botafogo. Pior cenário possível. A coisa se desenhou, Luísa e André, da seguinte maneira: o Botafogo vai decidir a vaga contra o Atlético de Madrid. Esse jogo contra o PSG não é o jogo crucial, não é mais o jogo crucial. Depois da goleada do PSG, depois da vitória do Botafogo. O jogo é Botafogo e Atlético de Madrid na segunda-feira que vem, também aqui em Los Angeles. E a questão vai saber se o Botafogo vai jogar pelo empate ou não. Essa é a questão. E aí por isso que o saldo importa. Perder do PSG de 2-0 tá ótimo. Se o Atlético de Madrid não golear, não fizer 3-4 no Seattle, que também não é muito provável, o Botafogo vai ter a chance de jogar pelo empate contra o Atlético de Madrid. Eu acho que a grande questão desses jogos de depois de amanhã, de quinta-feira, é essa. O Botafogo até pode perder do PSG, mas é perder de pouco. Empatar, então, maravilha. A questão é conseguir um cenário de empate contra o Atlético no terceiro jogo. Não ter que chegar para o jogo contra o Atlético precisando ganhar. E aí, se jogar pelo empate, tem chance de se classificar. O Botafogo fez treino fechado hoje, vai fazer treino de apenas 15 minutos, né, para a imprensa amanhã de manhã. O Botafogo está lá em Santa Bárbara. É que eu não consigo virar a... Deixa eu virar para vocês verem. Não sei se vai dar para ver, ó. Vocês conseguem ver a silhueta das montanhas? Sim, ali, ó. conseguimos. As montanhas. Olha lá. Atrás daquelas montanhas, se você contornar o litoral, contornar aquelas montanhas, você chega em Santa Bárbara. É onde está o Botafogo. É onde é a sede do Botafogo. Então o Botafogo está mais de 2h30 de Pasadena, que fica lá para dentro, que é onde fica o estádio, o Rose Bowl, que vai receber a partida. Então o Botafogo amanhã pega um ônibus, vai lá para Pasadena, dorme em Pasadena, faz o jogo na quinta-feira. É como se estivesse em outra cidade, né? É grande Los Angeles, mas na prática são outras cidades mesmo. Pasadena está lá para dentro, Santa Bárbara está para lá. Los Angeles é reconhecidamente, né, a maior cidade do mundo em tamanho, né? A cidade mais espalhada do mundo. Então, esse é o cenário do Botafogo, treinos fechados. Eu acho que a gente só vai saber a decisão tática do Renato Paiva para esse jogo contra o PSG em cima da hora, quando sair a escalação. Lembrando que o Barbosa, zagueiro fundamental,
e o Joaquim Correa, que acabou de chegar ao clube, levaram amarelo. Não podem levar outro. O que importa é o jogo contra o Atlético de Madrid, meu povo. Quinta-feira começa a ser decidido esse destino. O jogo contra o Atlético de Madrid é o último da fase de grupos, então é na segunda-feira às 4 da tarde. E na quinta-feira temos esses dois confrontos importantes e os critérios de desempate podem pesar muito. Seattle Sounders enfrenta o Atlético de Madrid na quinta às 7 da noite e às 10 da noite tem esse grande confronto PSG e Botafogo. Ô, Hernanzito, é por aí, é pensar nesses cálculos, já fazendo toda essa somatória aí na cabeça para ver o que vai precisar no último jogo? De repente, perder de pouco do PSG já é negócio para chegar lá e precisar de um empate? Tem até cartões amarelos que começam a entrar nessa conta. E armar uma retranca, será que Renato Paiva vai assim, bem pianinho? Não dá para ir para cima, né? O famoso jogar de igual para igual com o PSG vai dar ruim. O que dá para a gente imaginar? São estratégias a serem adotadas contra o campeão europeu, né? E se alguém tinha dúvida se o PSG viria de ressaca do título, aquela coisa toda, já chegou atropelando o Atlético de Madrid, que é o outro forte do grupo, né? Então, tem que ver também como é que vai se portar. Eu entendo que o campeão europeu, diante de um time brasileiro, que é o campeão da Libertadores, os caras não vão entrar, tipo, tocando de lado aquele futebol siri, né? Toca de lado, toca de lado, toca de lado e vão ver o que acontece. Acho que eles vão dar uma acelerada no jogo para garantir a classificação, os 6 pontos, para depois ir mais folgado, de repente até com o time reserva contra o Seattle. E aí Botafogo e Atlético de Madrid que lutem, né? É muito dessa estratégia que o Júlio falou. Os caras tomaram 4 lá no primeiro jogo, de repente 1-0 já é um baita de um negócio. Tipo, 1-0 só PSG, 2-1, entendeu? Já é um resultado bacana. E aí você depois tira esse saldo lá na frente com a possibilidade de jogar pelo empate com o Atlético de Madrid. Então é isso, é estratégia. Não entendo que os caras vão vir tocando de lado, não entendo que os caras vão vir na moleza. E acho que o Botafogo tem que montar uma estratégia em cima de um adversário que é o time bicho-papão dessa competição. É isso. Júlio, vou me despedir de você, já morrendo de inveja aqui dessa sua paisagem. Bom trabalho, amigo, e volte sempre aqui no De Primeira. Obrigada. Pode deixar, volto sim. Vou te contar um negócio, viu? Vocês estão sentindo a maresia aí? Tamo. Sente a maresia? Eita. Aqui em Venice Beach é uma maresia. Estão vendo, né? Maresia. Quem bom entendedor entenderá. Aqui em Venice Beach, a maresia está sempre presente. Um abraço, minha gente. O pessoal da Fórmula 1 tá lá. Pessoal da Fórmula 1. Valeu, Júlio. Beijo pra você.